Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Mais uma noite de estudos, mais uma noite de palestras. Hoje com o nosso irmão, Nelson Tavares. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Boa noite, Gisele. Boa noite a todos que nos acompanham aí do Centro Espírita Anália Franco, em Araporã, Minas Gerais. É sempre um prazer, é sempre uma alegria estar aqui de volta com vocês. Mais uma reflexão, mais uma palestra, trazendo algo que a doutrina espírita pode nos auxiliar nas nossas vidas. Muito obrigado pelo convite. Nós agradecemos a sua presença, meu irmão, nesta noite. Agradecemos também a presença de todos os irmãos online, irmãos virtuais, que sempre nos acompanham, Então, sejam todos muito bem-vindos. Minha internet está dando uma enorme travada, então eu peço perdão a todos, Não é leve travada, é enorme travada, Então eu peço perdão a todos. E para que minha internet não atrapalhe mais, eu vou iniciar a nossa oração, Para poder passar a palavra para o nosso irmão, que hoje, vai nos falar sobre a felicidade desse mundo, Então eu peço a todos que serenem seus corações, que elevem os seus pensamentos a Jesus, aqueles irmãos que preferirem fechar os olhos, fiquem à vontade. Senhor Deus, guias espirituais, toda a espiritualidade amiga e protetora que nos estarmos sempre reunidos em mais uma noite de estudos. Peço-te a luz, a paz, a proteção e que nos auxilie a sempre elevar os pensamentos a Jesus, a sempre vibrar positividades. Peço-te que abençoe este espaço virtual, que nos acompanha com muito carinho, que nos permite divulgar, a doutrina espírita. Abençoe também o espaço físico do lar, do nosso irmão e palestrante, Nelson Tavares, e nos sustente durante toda a reunião, nos permitindo absorver todo o ensinamento passado nesta noite, para que no futuro possamos colocá-los em prática no nosso dia a dia. E que assim seja. E que assim seja, meus irmãos. Então, Nelson, as palavras são todas suas. Sejam muito bem-vindos, meu irmão. Maravilha. Obrigado, Gisele. Então vamos a isso, pessoal. Mais uma vez, boa noite a todos. É sempre um prazer, uma alegria estar aqui com vocês, aqui do Anália Franco, Minas Gerais. Eu estou aqui na Ilha da Madeira, para quem não me conhece, sou Nelson Tavares. Estou há 4 horas à frente, aqui são 11h34 agora da noite. E o tema de hoje que eu trouxe para a gente pensar um pouco, refletir um pouco, é a tal da felicidade desse mundo. Quero trazer aqui uma reflexão, alguns pontos sobre essa questão que todos nós buscamos de uma forma ou de outra, consciente, inconscientemente, fazendo uma forcinha ou empurrando com a barriga, que é a tal da felicidade. Todo mundo quer ser feliz. E que felicidade é essa mundana, essa felicidade que Jesus nos apresenta? Será que tem diferença? Será que é a mesma coisa? Eu vou tentar aqui entender um pouco sobre um trecho que está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 5, que diz que a felicidade não é desse mundo, que às vezes faz alguma confusão na compreensão dessa história desse mundo, é outro mundo. Como é que acontece isso? Será que eu só posso ser feliz num outro mundo? Será que essa vida aqui vai ser só sofrimento? Vai ser só confusão? E eu nunca vou conseguir ser feliz? Será que eu tenho que sofrer muito aqui para ser feliz lá no outro mundo, nesse tal outro mundo? Depois da morte? Depois de desencarnar? Será que é isso ou não? Como é que a gente entende
essa história de felicidade do outro mundo, ou felicidade nesse mundo, já que o Evangelho nos diz que a felicidade não é desse mundo. Que história é essa que Jesus nos apresenta de felicidade? Eu sei que é confuso, também é confuso para mim, um pouco. A gente tem que ler, reler, buscar entender e compreender. Claro que, atenção, pessoal, antes de começar, eu quero dizer uma coisa. Felicidade é muito abstrato, muito subjetivo, porque o que pode ser uma grande felicidade para o Nelson, para você que está me assistindo, é uma grande dor de cabeça, e vice-versa. Talvez o que represente para você ser feliz, para mim, eu não quero nem saber dessa história. Para mim, ei, meu Deus, estou longe disso. Então, eu vou tentar trazer aqui alguns questionamentos dentro do nosso conceito pessoal, que é a felicidade. E, claro, a gente vai trazer Jesus aqui para a história, com o seu ensinamento, para a gente tentar balizar ou colocar ao lado e entender um pouco o que é a nossa felicidade, o que é a felicidade que Jesus nos apresenta e tentar nos entender um pouco nessa caminhada. Vou iniciar com a pergunta número 1 dessa história aqui, que é o seguinte: o que é felicidade para você hoje? E atenção a hoje, tá, gente? Porque o que é felicidade para a gente hoje, ontem era outra coisa, e amanhã vai ser outra. As nossas verdades vão se modificando conforme a nossa evolução, conforme o nosso amadurecimento, conforme a nossa caminhada. E o nosso conceito de felicidade também. Talvez, para mim, talvez para você, o que era uma felicidade quando criança era uma boneca representada ou um carrinho. Talvez mais tarde almejar uma outra questão, materialmente falando. A gente vai falar sobre o aspecto material e também, principalmente, sobre o aspecto espiritual. Porque felicidade vendida no aspecto material é só ligar a televisão na propaganda. É o que estão vendendo por aí. Compre isso que você vai ser feliz. Faça essa viagem que você vai ser feliz. Consiga aquilo que você vai ser feliz. Eu não vou falar, quer dizer, vou comentar sobre o material, que sim faz parte da nossa realidade, que sim está relacionado e atrelado com prazer, com satisfação, com facilidade. Vou falar devagar de novo. Facilidade, mas não tem nada a ver com felicidade. Ok? Muito mais nesse aspecto espiritual que a gente vai trazer aqui de Jesus. Mas vamos lá. Vou voltar à pergunta número 1 aqui. O que é felicidade para você hoje? Você já se perguntou? Pare e pensa. O que é ser feliz? O que é felicidade para você? Tenta responder mentalmente. É legal quando a gente tem interação, né? Num curso, numa aula, mas aqui a gente está numa palestra, então não posso saber quem está aí do lado. Mas eu vou estimular, vou convidar o pensamento. Pensa o que é ser feliz para você. Agora eu vou trazer algumas possibilidades que as pessoas normalmente pensam. Será que felicidade é ter paz? Será que felicidade é ter prazer? Ou o que a matéria nos apresenta, o que a matéria nos oferece? E eu não vou tentar, deixa eu só, antes de iniciar esse raciocínio, deixa eu fazer um outro adendo aqui. Eu não vou fazer julgamento nenhum aqui, tá, gente? A ideia não é essa, porque isso não tem certo ou errado. Como eu falei, cada um tem a sua visão, cada um tem a sua concepção do que é ser feliz. Mesmo que você acredite que você não é feliz, eu tenho certeza que você tem na sua cabeça, desculpa, uma ideia do que é a felicidade. A pessoa feliz é assim, a pessoa feliz tem isso. Ela se sente dessa maneira. A sua definição de felicidade. Felicidade para muitos, por exemplo, é ter um filho. Para outros, pode ser ter dinheiro. Para outros, ser feliz é ter saúde. Sabe aquela história? Dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Sou feliz assim. Muito bem.
Para outros, ser feliz talvez seja ser famoso, alguém importante, reconhecido dentro daquela sociedade, daquela comunidade, aplaudido, invejado, estar em destaque. Para outros, ser feliz é ser bem-sucedido, ter uma carreira, um nome, uma posição. Para outros, é ter uma família, ter uma mãe. Para outros, pode ser ter uma perna para andar, ou duas pernas para andar. Para outros, pode ser ter comida na mesa, porque não tem nem comida na mesa para comer, não tem nem a refeição garantida. Então, ser feliz é alguém que tenha comida na mesa. Mais uma vez, pessoal, eu não quero aqui ficar dizendo o que é ser feliz para ninguém. Quem sou eu para dizer o que é ser feliz? Eu posso dizer o que é ser feliz para mim. O que eu vou tentar suscitar aqui é uma reflexão geral, como eu não posso fazer uma dinâmica aqui, digamos, em grupo, para estar compartilhando as ideias e conversando, eu vou tentar jogar aqui no ar os conceitos para a gente pensar aqui, cada um na sua realidade. Pessoal, é o seguinte, vamos lá. Normalmente, nós damos valor àquilo que nos faz falta, ou ainda o que a gente acredita que nos faz falta. E vou repetir. Normalmente a gente dá valor àquilo que nos faz falta ou acreditamos que isso pode nos fazer falta. Sabe aquela história que só dá valor quando perde ou quando não tem, aí quando tem, deixa de lado? Quase que aquele movimento infantil da criança que perturba o pai no final do ano, no Natal, para ganhar aquele presente. Perturba, perturba, perturba. Aí quando ganha, dá 2 minutos, já joga o presente de lado e já está focado em outra coisa. Ou num relacionamento amoroso, que a pessoa tem um companheiro, uma companheira, aí o companheiro, a companheira vai embora por algum motivo, acaba a relação, e fala, ai meu Deus, eu era feliz, eu não sabia. Ou um parente, muitas vezes. Quantos de nós temos ao nosso lado uma mãe, um pai, um avô, uma avó, e só depois que vai embora a gente fica super arrependido e balançado, e dizendo, caramba, eu não dei valor a ele, a ela, e agora a ausência está doendo. O que é o nosso conceito de felicidade? Vamos com calma, tá, gente? Vamos entender, nesse aspecto material, que geralmente, não estou dizendo todos, mas geralmente a gente atribui felicidade ao que está fora e não ao que está dentro. O que está fora e não ao que está dentro. Como assim, Nelson? Dessa maneira, a gente normalmente, ou geralmente, deposita a nossa felicidade em pessoas e em objetos. E pessoas e objetos, pessoal, acaba, tá? Acaba. Quando única e exclusivamente a nossa felicidade está alicerçada em pessoas, em objetos, mais cedo ou mais tarde, elas vão embora, ou a gente vai embora. Aquilo que a gente construiu materialmente pode ir embora, ou a gente vai embora também. E se é só isso que nós acreditamos, única e exclusivamente, é aí, exatamente aí, que a gente está dando margem para dor e sofrimento na nossa vida. Sabe por quê? Porque está fora, não está dentro. E o que está fora foge ao nosso controle. E o que está dentro a gente tem um controle. Será que eu estou... Eu estou, de novo, generalizando para a gente raciocinar. Eu vou tentar trazer exemplos aqui, ver se a gente consegue se identificar e entender melhor esse processo de felicidade desse mundo no próximo mundo. E daqui a pouco a gente chega em Jesus, que vai vir com outro patamar, tá? Mas vamos no tete a tete aqui aos poucos para a gente ir entendendo. Vamos pegar um exemplo clássico. É o seguinte. Por exemplo, tá? Só um exemplo. Felicidade para o fulano ou para a fulana é ter um filho. Ok, ótimo. Não tem problema nenhum, tá, gente? Nós elegemos o que é ser feliz ou o que nos traz felicidade da maneira que a gente quiser. Ponto. Então vamos pegar só esse exemplo.
Felicidade para o fulano é ter um filho. Muito bem, o que acontece? Se a pessoa não consegue ter um filho, aí começa o sofrimento, começa a dor. A pessoa se sente infeliz porque não consegue alcançar aquele objetivo, que é, por exemplo, ter um filho. Ponto número 1. Ou ponto número 2. A pessoa tem um filho, tá? Até o filho fazer lá os seus 18 anos, ir embora de casa, casa com alguém, ou vai morar em outra cidade, no exterior, arruma um emprego, o que é que seja, vai embora, e a pessoa fica lembrando daquela época feliz, o resto da vida, tem 18 anos de felicidade, digamos assim, durante o período que o filho estava ali, ao seu lado, e depois o filho vai embora, e a pessoa fica, a mãe ou o pai, lembrando daquele momento feliz que tinha, e não tem mais, e agora é infeliz, porque não tem mais o filho, e aí sofre. Ou quando, por exemplo, claro, num outro processo muito mais profundo, através da morte, um processo do luto, que é mais complicado ainda, não vou entrar nesse mérito, mas também é muito sofrimento. E eu estou falando isso aqui, gente, preste atenção, eu não quero diminuir, nem menosprezar, nem tentar simplificar a questão. Eu estou atribuindo somente o que é considerado felicidade para muita gente, porque, de novo, vou repetir, a essência da vida de muitas pessoas, como esse exemplo que eu dei agora, é ter um filho. Ponto. Então, enquanto eu não tiver um filho, eu não vou ser feliz. É nesse aspecto que eu estou falando, tá? De pessoas que depositam única e exclusivamente, por exemplo, eu vou dar outros exemplos, a minha felicidade a ter um filho. E isso abre brechas. E é aí que eu quero chegar, tá bom? Vamos a outro exemplo? Dinheiro. Se eu não tenho dinheiro, eu sou infeliz. Ah, mas se eu tivesse, aí sim. Se eu tivesse, a coisa acontecer, seria diferente. Aí sim eu seria feliz. A vida seria mais fácil. Verdade. Não tenho dúvida nenhuma que seria mais fácil. Mas não quer dizer que vai ser feliz. Mas calma, a gente chega lá. Então o camarada não tem dinheiro, até porque ter ou não ter dinheiro também entra aí num grande senão. Se a gente consegue pagar os boletos, a fatura, e ter comida na mesa, é uma coisa. Agora, dependendo do que a gente almeja, como ter ou não dinheiro, vai depender muito, né? Porque se eu ficar sempre olhando para um Bill Gates da vida, para um, como é que se fala, aquele Elon Musk, né? Um dos grandes milionários aí, o mais rico do mundo, se não é o maior, um dos mais ricos, provavelmente eu vou passar a vida inteira me achando um pobre miserável, né? Porque depende do qual nível que a gente está comparando. Então vamos lá. Dinheiro. Se eu não tenho, eu me considero infeliz porque eu não tenho dinheiro ou aquela meta, aquele objetivo que eu quero alcançar. E aí, se, por exemplo, eu já tive algum dinheiro e não tenho mais, aí eu vou ficar igualmente conectado lá com aquele passado que era tudo muito bom, que era tudo muito mais fácil e que naquele momento eu era feliz. E não tenho mais. E também tem o caso daqueles que já alcançaram uma condição financeira melhor, que tem e achou que ia encontrar felicidade lá, com o dinheiro, mas encontrou, sabe o que? Não encontrou felicidade, encontrou facilidade, que é muito bom, facilidade, não vou fazer aqui mérito de votos de pobreza, longe disso, tá? Até porque, só exemplificando aqui, o que me permite estar hoje com vocês conectados é um celular que eu estou olhando, é uma internet que está pagando uma luz. Ponto. Isso é facilidade, o mínimo. Se eu não tivesse dinheiro para comprar um celular, pagar a luz ou o plano de internet, eu não poderia estar usufruindo e tendo a felicidade de estar agora com vocês aqui. Ok? Só para exemplificar aqui. Mas, voltando ao raciocínio, facilidade não quer dizer que é felicidade. Ser mais fácil não quer dizer ser mais feliz, tá? E o que a gente elege como felicidade nesse mundo não é um problema. Não tem problema nenhum do que a gente vai eleger. O problema começa quando está tudo somente lá para fora.
Porque o desafio, gente, vamos entender isso, a gente compreender o raciocínio, e a gente vai chegar em Jesus já já, tá? O desafio é a gente ser feliz, mas ser feliz sem nenhum desses atributos que eu falei agora. Isso tudo vai ser um acréscimo, vai ser um plus. É claro que, por exemplo, eu vou ser mais feliz se eu tiver um filho, se eu tiver saúde, se eu tiver um emprego, se eu for famoso, se eu tiver dinheiro, se eu tiver um carro, se eu tiver. Enfim, o que a gente quiser atribuir. Mas vamos fazer a reflexão. E se você não tiver nada disso? E se de uma hora para outra o que você elege como felicidade, que é o seu filho, a sua esposa, o seu marido, a sua família, morre todo mundo? Será que você vai ser infeliz eternamente, condenado, eternamente infeliz, porque você elegeu aquilo lá fora e aquilo se foi? Pode acontecer o contrário. Em vez de morrer sua família, morre você. Você vai estar no plano espiritual sofrendo. Porque, gente, olha só, morreu não acabou não, tá? É igualzinho como está agora, só que você vai estar sem essa carne, sem essa vestimenta aqui. Então a dor da perda vai acontecer da mesma forma. E o luto vai acontecer igual. Agora, o quanto você deposita a sua felicidade única e exclusivamente aí, que vai te dizer o grau de sofrimento ou não de acordo com essa perda, com essa distância, por exemplo, da perda dos entes queridos, tá? É só para a gente pensar. De novo, não estou aqui para dizer que é certo ou que é errado para ninguém. Cada um vai encontrar o seu caminho. É difícil o que eu estou falando? É difícil, mas é possível. É possível. E eu vou mais uma vez perguntar aonde está a nossa felicidade. Será que está aqui dentro, está aí dentro? Ou está fora, em pessoas e objetos? No Evangelho, nesse trecho, no capítulo 5, ele fala sobre a felicidade como uma escolha, como uma opção, como um modo de ver, tá? A felicidade ou infelicidade, muitas vezes, é, por exemplo, tá? Só um exemplo. É quando a gente passa a olhar a vida para cima ou para baixo. No sentido material mesmo que eu estou falando. Por exemplo, que pobre que eu sou porque o fulano tem isso e eu não tenho. Porque o fulano tem o dinheiro, o fulano tem o carro, o fulano tem o celular, o fulano tem a casa, ou o fulano, vamos para uma outra esfera, sem ser material, ou porque o fulano tem um marido e eu não tenho, porque o fulano tem uma família que eu queria ter e eu também não tenho, ok? Ou então, vamos reverter, em vez de olhar para cima e ficar se comparando e se sentindo mal, a grama do vizinho mais verde, que o fulano tem e eu queria ter, vamos olhar ao contrário. Será que a gente consegue olhar ao contrário? Essa é mais difícil, tá? Mas também não é mentira, também é uma verdade. Que abençoado que eu sou, feliz que eu sou, porque eu tenho tanta coisa. Talvez eu não tenha mais do que esse outro vizinho, tá? Mas eu tenho tanta coisa que muita gente não tem, na verdade, muita gente não tem é nada. E eu tenho muita coisa. Os dois pontos são verdadeiros. Agora, qual é o lado que a gente foca? Será que a gente se vê um pobre coitado porque a gente não tem aquilo que a gente gostaria de ter, materialmente falando, e quando eu falo materialmente não é só dinheiro, é também relacionamentos, família no caso, que eu peguei aqui como exemplo, e não só muito além? Ou será que a gente olha e dá valor e agradece aquilo que nós já temos, que muita gente, como eu falei lá no início, considera a felicidade um prato de comida. Ser feliz é ter o almoço amanhã garantido, que nem isso eu tenho. Porque agora de noite eu vou dormir e eu tô com fome. Então, o aspecto de felicidade vai variar muito. Talvez você se ache um infeliz porque você não tem o último celular.
tá? Não estou te julgando, tá, gente? Mas só para reflexionar, ok? Mas tem um camarada aí do lado que te inveja porque você tem comida na mesa todos os dias. Você tem a tranquilidade de dormir hoje numa boa, descansado, porque você sabe que amanhã você vai almoçar. E ele fala assim: caramba, eu queria ser feliz como esse camarada aí. Então, gente, tudo isso é só para a gente pensar, não é para deixar ninguém culpado e se sentir assim, ai, mas eu não dou valor, porque caramba, é verdade, tem tanta gente passando fome no mundo, eu tenho que comer. Não é isso, não é essa a ideia. A ideia é a gente questionar a nossa felicidade e perceber até onde a gente é feliz ou é infeliz. De acordo, sabe com o quê? Com as nossas escolhas, com a responsabilidade que a gente tem para ser feliz ou não ser feliz nesse mundo, não só no mundo depois que vier, no plano espiritual, que depois que eu morrer. Então agora eu tenho uma vida sofrida, eu sou infeliz, mas eu tenho muita fé, que aí quando eu desencarnar, aí sim eu vou ser feliz. Aí eu vou ver naquele paraíso bonito, sabe, com as harpas tocando, aquela coisa ótima. Pessoal, olha só, desculpa dizer a verdade para vocês, tá? Mas a nossa vibração de hoje, esse teu pensamento, esse nosso envoltório todo, permanece da mesma forma. Que a gente se conecta hoje, a nossa vibração é da mesma forma. O que acontece é que cai o véu, a gente tem uma amplitude maior de conhecimento de outras encarnações, a gente consegue muitas vezes visualizar num campo mais amplo. Mas as nossas angústias, os nossos medos, as nossas conquistas, as nossas virtudes também, nós carregamos. Então, se você se acha infeliz hoje, não acredite que no plano espiritual você é feliz, porque é lá que é a felicidade real. A felicidade real é possível hoje e agora. Não é para esperar para outro plano espiritual. Claro que se você está no processo de expiação com uma dor e um sofrimento decorrente a uma má escolha do passado, é diferente. A gente traz o Chico Xavier com aquele olho dele, com muita consciência, ele passando por extremas dores durante a encarnação inteira, e ele sabendo porque ele estava com aquela dor, com o comprometimento de uma outra encarnação. Mas é uma outra história. Estou falando de dor física, não estou falando de felicidade. Que uma coisa também não tem nada a ver com a outra, tá? Até porque muita gente considera a saúde ser feliz. E eu pergunto, e se a gente não tiver saúde, a gente vai ser infeliz? E com o passar dos anos, que o corpo começa a não responder como respondia quando a gente tinha 20 e poucos anos. Aí a gente começa a ser infeliz porque agora o corpo já não é mais o mesmo, porque eu não tenho mais aquele vigor físico, agora eu estou cheio de doença, agora eu só tomo remédio o tempo todo. Então a vida está acabada, eu sou um infeliz, eu estou cheio de doença, cheio de coisa, tenho que ir no médico toda hora. Está aí a nossa felicidade e a nossa infelicidade? Interrogação. Se a gente olhar para cima, tá tudo sempre mal, e se a gente olhar para baixo, a gente vai sempre agradecer de acordo com o parâmetro que a gente estabelece, tá? Vamos entender outra coisa que é importante. Tudo que a gente tem, que eu tenho, que você tem nessa encarnação, é o necessário que nós precisamos exatamente para passar essa experiência da melhor forma e aprender. É para isso que a gente encarna. Não é nem mais, não é nem menos. Independente da nossa opinião, do que a gente acha sobre o assunto, tá? É o que a gente precisa. Sabe como é que se chama isso? Planejamento reencarnatório. Talvez hoje a gente não tenha a consciência plena. Aí eu faço outra pergunta. E aí, a gente acredita, tem fé, confia verdadeiramente que esse planejamento é para o nosso bem, ou a gente acha que não, se calhar me colocaram no lugar errado, na família errada,
no momento errado, não era para eu ter encarnado nesse ano e estar vivendo um momento tão atribulado agora, tanta confusão. Nessa altura, podia ter segurado um pouquinho, né? Já me ter jogado numa regeneração, um pouquinho antes também, não pegava essa pandemia, essas guerras todas. 3 pontos cruciais do planejamento reencarnatório. É o meio onde a gente encarna, a genética, que tem a ver diretamente com a família, e a nossa herança espiritual, aquela que a gente deixou lá no testamento, na última encarnação. A gente deixou no testamento, sabe para quem? Para a gente mesmo agora, que a gente encarnou de novo e pegou a herança bem bonitinha, numa embalagem bem bonita. E essa herança pode ter coisas boas ou coisas ruins, de acordo com as nossas opções, de acordo com as nossas escolhas. Mas, sem dúvida nenhuma, isso, tudo do planejamento reencarnatório, que foge muitas vezes à nossa escolha, e eu te digo porque foge à nossa escolha, porque a gente não tem capacidade ainda, maturidade para escolher o melhor para nós. Nós temos um grande responsável, alguns, mas um em especial, para nos auxiliar nesse momento, que é o nosso mentor, nossos espíritos afins, anjos da guarda, enfim, que estabelecem essa conexão e preparam esse melhor para nós, o que a gente necessita. Agora, se nós nos vemos felizes ou infelizes nessa história, isso é uma opção nossa. A gente tem todo o direito de achar ruim e não concordar, de fazer birra, e bater o pé e fazer beicinho, mas a gente tem todo o direito também de entender e de agradecer, porque dá para ser mais leve, tá bom, gente? A vida dá para ser mais leve, depende de como a gente enxerga ela. Dá para enxergar de várias maneiras. Dá para ser muito mais pesado do que a gente enxerga, como também dá para ser muito mais leve. Depende do foco, de onde a gente coloca o nosso direcionamento, tá? E aí eu faço só um adendo aqui para a gente tomar cuidado, principalmente com os nossos sofrimentos voluntários, que está lá no Evangelho. Joana de Anjos também chama bastante atenção. Cuidado, gente, para não ficar sofrendo à toa. Já tem tanto sofrimento que a gente tem que passar na vida. Agora, quantos deles são totalmente desnecessários que a gente, por besteira, fica sofrendo? Talvez por essa incapacidade, às vezes, de visualizar, de perceber as coisas, se abrir um pouco o leque, entender. A doutrina espírita está aí para nos auxiliar. Espiritualidade de luz está aí para nos auxiliar. Tanto estudo que a gente tem para entender melhor. Se não entende, passa a entender. Ah, eu tenho uma dúvida. Pergunta. Pergunta. Uma pena que não dá para abrir aqui. Se a gente perguntava, pô, mas eu só não entendi direito, vamos entender, vamos perguntar. Você não precisa concordar, mas pelo menos entende o raciocínio. Vamos entender o que a espiritualidade nos traz, essa dinâmica toda, encarnação, reencarnação. Para que eu estou vivendo? O que eu estou fazendo aqui? Perguntas básicas que a gente passa a vida inteira não se pergunta. Ou a grande maioria das vezes as pessoas não se perguntam, passa a vida inteira, passou passando, passou batido, sabe? Passou batido. É isso. Vamos lá, vamos seguindo. Vamos falar de Jesus agora, que é a parte que interessa. A gente vai falar de Jesus. Não tem como não falar de felicidade, que é exatamente a proposta que ele nos trouxe aqui. Só que falar de Jesus, a gente vai falar de outro nível de felicidade, de outro patamar da felicidade, não no aspecto material, como a gente vem falando até agora, mas a felicidade do espírito. Quem é o espírito, Nelson? Sou eu, sou você, somos nós, fora essa carne, fora essa vida, espíritos imortais que nós somos, muito, muito, muito além dessa felicidade momentânea, dessa felicidade mundana que existe. Como é que é essa história de Jesus e felicidade, Nelson? Me explica. Jesus nos propõe uma felicidade não lá no plano espiritual, quando a gente se desencarnar,
mas uma felicidade imediata. Não é no reino dos céus, é para hoje. Sabe como? Através da reforma íntima, nos questionando as nossas crenças, o nosso valor, os nossos valores, a nossa moral. Quando Jesus veio e nos apresentou o reino dos céus, ele nos falou: o reino dos céus está aí dentro, está dentro de nós. Sermão da Montanha, o que ele nos apresenta? Vamos lembrar? As famosas bem-aventuranças. O que ele traz? Bem-aventurados os mansos e pacíficos, os puros de coração, os misericordiosos, todas as bem-aventuranças. Vamos traduzir agora? Vamos tirar essa palavra bem-aventurança e vamos mudar para felizes aqueles. Felizes aqueles misericordiosos, felizes aqueles mansos, felizes aqueles pacíficos, felizes aqueles puros de coração. Tudo isso a gente não nasceu assim, puro de coração. Vide as minhas criancinhas, é só um exemplo. As criancinhas, a pureza das criancinhas, mas é uma conquista. Como é que é essa pureza? Através do amor, através de aprender a amar. Amor não cai do céu. Ah, eu quero aprender a amar, vou orar para Deus, para Jesus e para... É no dia a dia, no contato com o próximo, é por isso que você convive com gente que você não gosta, para aprender a amar o irmãozinho que você não vai com a cara. Que amar quem nos ama até os gentios fazem. Lembra de Jesus quando ele fala isso? É fácil demais. E que bom que assim seja. Vamos aprender a amar dentro de casa, os familiares, os nossos amigos, as pessoas que a gente se dá bem. Próximo passo, amar o vosso inimigo. Lembra que Jesus fala? É assim que a gente vai conquistando essa pureza de coração, essa mansitude, o ser pacífico, ter misericórdia com o próximo, com os erros alheios, benevolência para com os erros alheios, misericórdia. Tudo isso ele repete de diversas maneiras, é uma mastiga para a gente. Tudo isso, a gente encarnado ou não encarnado, é só um detalhe. Sabe por quê? Porque isso é uma conquista do espírito. Uma vez que a gente conquista isso, esse grau de felicidade, no aprendizado, no amor, é detalhe se a gente está encarnado ou desencarnado, porque a gente vai levando. Então, a partir do momento que eu estou aqui encarnado e conseguir adquirir, entender e já vivenciar e praticar, eu vou desencarnar, eu continuo feliz, porque eu vou continuar amando da mesma forma, depois eu vou encarnar da mesma forma. Não vai estar baseado só porque eu tenho um carro e meu carro bateu e agora estou infeliz e minha vida acabou. Ou porque, enfim, o meu cachorro, o meu gato, a minha esposa, o meu marido, o meu filho. Claro que eu não quero diminuir, vou repetir, tá, gente? Não vou diminuir a importância que tem para a pessoa querer o carro, ela pode querer o carro e ser o maior desejo da vida dela, ela vai trabalhar a vida inteira para almejar aquele carro e vai conseguir. Ou o filho. Claro que isso tem importância, porque parece que a gente está encarnado, a gente vivencia aqui, não é só no plano espiritual. Não quero diminuir a importância do aspecto material, porque se não precisasse, a gente não estaria aqui, tá, gente? Na matéria. A gente precisa vivenciar aqui as experiências aqui e o mundo como ele é. Não tem problema nenhum ter desejo e ter apego às pessoas que a gente ama assim, que a gente gosta, que a gente quer do nosso lado. A questão não é essa, a questão é o que a gente está atribuindo à nossa felicidade. Quanto mais buscando esse aprendizado de Jesus e fazendo esse balizamento, percebendo o que é a felicidade para nós, essas conquistas que nós levamos. Jesus simplifica quando ele nos explica que felicidade é amor. Ser feliz é amar. Vou até repetir, tá? É tão simples, tão singelo, mas é tão difícil de vivenciar. Não sei para vocês, para mim é. Estou aprendendo também, estou buscando aprender, na verdade. Felicidade é amor. E ser feliz
é amar. Vamos fazer um esforço. Vamos fazer um esforço para a gente tentar seguir nessa direção e não menosprezar, mas talvez dar menos importância ou menos peso a somente coisas e pessoas no aspecto da felicidade. Vou dar um exemplo aqui. Como ser feliz ou como ser infeliz? Sabe como é que é? É assim. Você, meu irmão, que está me ouvindo agora, eu tenho certeza que alguém um dia te fez mal, te magoou, meteu o dedo na tua ferida, balançou contigo e você, nossa, ficou super balançado, balançada, super magoada, te feriu, te machucou demais. E aí vem aquela história do perdão, sabe? Que é difícil, né? História do perdão. Eu vou te falar. Dá uma pausa aí. História do perdão é essa opção que eu quero te falar. Ser feliz ou ser infeliz. O que acontece normalmente é que a gente tem uma dificuldade enorme de perdoar. E aí passa 5 meses, 5 anos, 10 anos, 20 anos, às vezes uma encarnação inteira, às vezes encarnou, está no plano espiritual e ainda não perdoou. Às vezes vira até obsessor por causa dessa incapacidade de perdoar e vive infeliz desde então, porque não conseguiu perdoar. E essa infelicidade, gente, não tem nada a ver se você tem o carro, o cachorro, a família, o dinheiro, o filho, o que você atribui como felicidade. Porque sim, vai pesar nas tuas costas durante a tua vida inteira e até além disso, que você não conseguiu perdoar. E sabe o que é perdoar? Perdoar é amar. O que Jesus fala? Como é que é para ser feliz? Tem que amar. Como é que a gente faz para perdoar, Nelson, para aprender a amar? Através de esforço, o aprendizado no amor. Posso dar o passo a passo para vocês? Vamos lá, deixa eu só regular o horário aqui para não me perder, que tem bastante coisa para falar. Vamos lá. Primeiro passo do perdão, para quem tem dificuldade, para escolher ser feliz ou ficar na infelicidade carregando esse peso nas costas, com muita pedra, esse caminhão pesado, com muita pedra. Fala o seguinte: antes de tudo, primeiro passo, perdoe a você mesmo. Ah, Nelson, mas eu não erro. Faz o exercício. Aquilo que a gente muitas vezes fica se culpando, batendo com chicote durante a vida, aquele erro que a gente cometeu lá atrás, passe ou tente, faça o esforço de se aceitar falho, imperfeito, como você é. Se ame com os seus erros. Entenda eles, faça uma leitura, se reconheça falho imperfeito, orgulhoso, egoísta. Se você não se vê, eu estou te falando, tá? Você, se você não é espírito de luz, e duvido que você seja, porque você não estaria nem escutando essa palestra, de alguém que não tem muita capacidade para te acrescentar nada, você é orgulhoso e é egoísta, tá? Talvez você não enxergue, eu já estou te adiantando. Então, se enxergue orgulhoso, se enxergue egoísta, se aceite, se ame e busque mudar. Não adianta só reconhecer e falar, ah, tá bom, eu sou orgulhoso, sou egoísta, não vou mudar nada. E busque mudar, busque reparar o erro e fazer diferente na próxima vez. Esse é o primeiro passo do perdão. Se auto-perdoar, ok? Vamos para o segundo passo agora, que é mais difícil, que é perdoar o próximo. Mas nesse momento, por que eu coloquei como segundo passo? Vai ficar mais fácil. Sabe por quê? Porque você já se vê e já se aceita imperfeito. Então agora você já tem a capacidade de enxergar esse próximo que te magoou e que te feriu como imperfeito também. Ele é tão imperfeito como você. E você agora já sabe disso. E foi por isso que ele te feriu, foi por isso que ele te maltratou, foi por isso que ele te magoou. Perdão não tem nada a ver com ser capacho, tá, gente? Vamos tomar cuidado só com isso.
gente pode perdoar o erro alheio. Outra coisa é continuar servindo de saco de pancada. Mas é outra história, não vou seguir por aí. Vamos entender e buscar mudar muitas vezes a nossa visão, a nossa perspectiva, principalmente mudando a nossa expectativa em relação a esse próximo, que às vezes a gente espera demais, 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 e o camarada ou a camarada não consegue entregar, e aí vai frustrar, aí a gente vai se decepcionar, aí a gente vai se desiludir. Sabe por quê? Porque a gente se iludiu lá atrás, porque a gente esperou demais aquilo que a pessoa não ia conseguir entregar. Às vezes, o problema está muito mais da gente, na nossa expectativa, do que com o outro. Às vezes o outro sempre pôde entregar aquilo que ele pode, nem um pinguinho a mais, mas a gente esperou um mar inteiro. E a pessoa não pode nem te dar um copinho, aquele de cafezinho pequenininho. Vamos botar o pé no chão e avaliar a vida e as pessoas como elas são, imperfeitas, e nós também, tá? Mas sendo positivo, não quero puxar esse raciocínio para o lado negativo, para o lado triste. É o lado real. A ideia é ser o lado real, a vida como ela é. E ainda assim a gente pode ser feliz nos relacionamentos com o próximo, ok? Com o pé no chão, vivendo a vida como ela é. Sem expectativas, sem ilusões com o próximo e nem conosco mesmo. Tá bom? Vamos entender até onde a gente pode ir também. Tá? A felicidade, muitas vezes, não está longe. Talvez o nosso foco é que está errado. Depende como a gente visualiza, depende como a gente está enxergando. O desafio é a gente ser feliz com o que nós temos, com o mínimo. Tá desejando algo, no aspecto material falando, tá? Ótimo, corre atrás, vai para cima, busca, trabalha por isso. Mas vamos ter atenção a uma coisa, gente, um cuidado, tá? Que eu quero chamar a atenção aqui. Vamos tomar cuidado para não virar escravo desse desejo. Quem controla, quem gerencia o desejo sou eu, é você, somos nós. Não é o desejo que nos controla. Tá bom? Vamos tomar cuidado com essa história, porque às vezes a gente nem percebe, mas o desejo já tomou conta da nossa vida e a gente está passando por cima de muita coisa para alcançar aquele objetivo que a gente almejou lá, como a felicidade, como o pote dourado no fim do túnel. Se vai alcançar ou não, é muito pessoal de cada um. Mas vamos lá, vamos seguindo aqui, que eu quero trazer uma frase de Joana, uma frase, não, um trechinho de Joana que eu separei aqui. Joana de Ângeles nos diz o seguinte: o que te falta não te faz falta se não colocares nessa ausência a ideia de que a sua posse irá proporcionar-te alegria ou felicidade. Vou repetir, vamos lá. O que te falta não te faz falta se não colocares nessa ausência a ideia de que a sua posse irá proporcionar-te alegria ou felicidade. E aí eu volto mais uma vez para a minha pergunta: qual é o peso, qual é o grau de importância que a gente está dando nas questões materiais, na nossa vida principalmente? O que te faz feliz, o que te faz infeliz, se eu vou ter isso ou se eu vou ter aquilo, coisas e pessoas. Tá? Principalmente quando a gente vive esse mundo, muitas vezes, agora da internet, que faz parte da realidade de todos nós, esse mundo da ilusão, esse mundo da utopia de Facebook e Instagram, sem criticar, só pontuando para a gente ter atenção, tá, gente? A gente pode usar de diversas formas, mas vamos lá. Esse mundo lindo, belo e feliz, que os posts só de momentos ótimos, sorrisos e felicidades.
Pode ser mentira, às vezes nem é mentira, às vezes é só verdade, mas isso tão pouco importa. O que importa é a gente ter a consciência plena de que aquilo que está ali é um palco, não é bastidor, tá? Porque tem muita gente que acredita que a vida do fulano e da fulana, sim, aquilo que é felicidade. Ai, como eu queria ter o marido daquela fulana, que filhos lindos, ter o dinheiro, a fama. Nossa, eu sou infeliz porque eu não nasci que nem a fulana é. Linda ela, olha agora. E eu aqui, ó. É ou não é o que acontece muitas vezes? O quanto a gente fica projetando nesse outro, no famoso, ou o que é que seja, no blogueiro, no que é que seja lá, escolhe, cada um tem seu alvo, digamos assim, como referência, e fica se sentindo mal, se diminuindo, arrumando uma bengala ou a desculpa para não ser feliz, porque a felicidade está lá. E eu sou infeliz porque não tenho isso, aquilo outro, tá? A felicidade vai se apresentar também, não só em momentos sorridentes de alegria e felicidade, e gozo e prazer. O conceito, o entendimento de felicidade vai muito além, é muito mais profundo. E eu posso dizer para vocês, dá para ser feliz o tempo todo? Não, não, é utopia. A vida é feita de altos e baixos. Só que no Facebook, no Instagram, você não vai ver baixo nenhum, você só vai ver alto. E você quer sempre o alto, acreditando que a vida do fulano é só o alto. Pessoal, vou repetir, é palco, não é bastidor. Vamos só entender isso com o pé no chão, sem entrar em quimeras e em fantasias, tá? Pessoal, já estourei meu tempo, já está no nosso horário. Eu vou só relembrar aqui uma coisa que eu falei no início, que ser feliz sim é possível, hoje, não lá no plano espiritual, no outro mundo, ok? A felicidade também é desse mundo. A felicidade também, apesar de um vale de sombra e lágrimas que é esse planeta, com todas as dificuldades, a gente pode sim conquistar a felicidade como Jesus nos ensinou. Não é o Nelson que está falando, não, tá, gente? Não acredita em mim, não, acredita em Jesus, tá? Estou só replicando o que eu estou tentando aprender com ele. A minha caminhada com as minhas dificuldades também, tá bom? Não é porque o orador que aparece que a gente acha, poxa, mas é tudo ótimo na vida do fulano. Todo mundo tem sua parcela de dores e de dificuldades, ok? Então, vamos buscar aprender a ser feliz e, principalmente, que é uma dica, um conselho, vamos aprender a valorizar os nossos momentos felizes. Esses pequenos momentos, às vezes, que a gente esquece, que a gente não dá muito valor, ou só dá valor quando perde, vamos reforçar, vamos alimentar, vamos dar ênfase, vamos focar, vamos dar atenção nesses momentos. Sabe por quê? Porque são esses momentos que nos fazem bem e a gente merece ser feliz. Sim, hoje nessa caminhada dá para ser mais leve, dá para ser feliz, dá para ter menos dor, menos sofrimento. Tá bom? Pessoal, é isso, eu vou encerrando por aqui. Tomara que tenha mexido alguma coisa aí. Você não precisa concordar comigo, não, tá? Mas se mexer alguma coisa aí, eu já estou feliz, porque essa ideia, quando a gente faz reflexão sobre felicidade, acho que de uma maneira ou outra é um assunto que pode tocar a todo mundo. Pelo menos essa é a ideia. Obrigado mais uma vez pela participação. Nós é que agradecemos, meu irmão. E eu posso dizer uma coisa. Nesse momento, a felicidade, não só minha, mas de todos nós que estamos aqui ouvindo, foi ter essas palavras, todas que foram ditas, né, que nos fizeram refletir, que nos fizeram olhar ali no nosso íntimo o que realmente é felicidade. Gratidão, meu irmão.
Que bom. Eu fico feliz, eu que agradeço. Para mim, sempre quando eu faço alguma palestra, eu tento trazer algum conteúdo que me toque também. E se tocou a uma pessoa que eu já vi que de alguma forma tocou a Gisele, para mim eu já estou satisfeito e feliz. Missão cumprida. A ideia é essa. A ideia é mexer. Acho que a doutrina está aí para isso. É jogar uma luz no quarto escuro, que não vai resolver o problema. Mas a partir dessa luz a gente vai ver a bagunça. Aí a gente vai lá e põe a mão na massa e vai organizando a bagunça e vai sendo mais feliz pouco a pouco. Quero agradecer também, né, aos nossos irmãos virtuais que estiveram conosco, né? Foram muitos, inclusive. Nosso irmão Antônio Belo, boa noite, meu irmão. Boa noite. A Maria Henriques, boa noite, minha irmã. Boa noite, Maria. Maria Inês, nossa querida Maria Inês, né, que hoje não pôde estar online com a gente, ao vivo, né, mas que tirou ali um tempinho para poder estar assistindo a nossa palestra, né? Gratidão. Moadir. Irani, não sei como se pronuncia. A Maria Aparecida. Boa noite. Rosângela. Foram muitos os irmãos, né, que participaram conosco essa noite. Gratidão a todos. Agora eu não consigo ler nada, porque para mim é uma telinha pequenininha que eu estou no celular. Depois eu vou aí, vou ler todos eles e respondo depois com calma, mas eu desde já agradeço a todos que estiveram conosco. Fico feliz de não estar aqui sozinho falando com a Gisele. Já estaria ótimo também, eu e a Gisele aqui já estaria ótimo, mas tem mais gente, melhor ainda, com certeza. Com certeza. Gratidão a todos, né? E eu quero te pedir, Nelson, faz uma oração para a gente poder finalizar. Faço, com certeza. Então vou convidar todos, quem quiser, claro, a fecharem os olhos comigo. E assim agradecemos primeiramente a Deus Pai. Mais uma vez, obrigado, Pai, por essa encarnação, por essa oportunidade de vivenciar, de experienciar tudo aquilo que nós necessitamos. Agradecemos também a Jesus, nosso amigo, nosso mestre, nosso guia, nosso companheiro que nos mostra o caminho da felicidade, esse caminho do amor que aos poucos a gente vai aprendendo a trilhar. Agradecemos também a toda a espiritualidade de luz, do Análise Franco, que nos acompanha, que prepara esse ambiente online, que nos permite multiplicar essa palavra, que nos permite aprender um pouco mais através da doutrina espírita, com os pilares do Cristo, esse ensinamento do amor. E assim pedimos autorização para dar encerrado mais essa palestra na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E que assim seja, graças a Deus. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite, Nelson Tavares. Boa noite, Fiquem dona todos com Deus. Beijo, abraço a todos que estão aí. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.